Olá, eu sou a Priscila Camazano e este é o Como é que é. Hoje nós vamos falar sobre o Silvio Santos, o legado do comunicador que nos deixou nesse último sábado. Como o Silvio Santos virou o maior comunicador do Brasil. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos Gabriel Wacker. Olá, Gabriel, seja bem-vindo ao Como é que é. Obrigada por ter vindo novamente aqui no programa. Tudo bom, Pri? Prazer falar com você. Queria voltar numa situação um pouquinho menos triste para a televisão brasileira. Obviamente, perder o Silvio Santos é o fim de uma era, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês no Como é que é. Sim, vamos bater um papo aqui, né, sobre o legado do Silvio Santos, a trajetória dele. E eu queria começar essa nossa conversa aqui, Gabriel, pedindo para você falar pra gente, né, como é que o Silvio Santos foi ali, né, de camelô a dono do SBT e ter uma fortuna, né, como ela tem. Como é que foi essa, resumidamente, né, eu sei que é uma trajetória muito longa, mas se você puder dizer pra gente como é que ele passa de camelô a dono de uma emissora de televisão? Como os jovens dizem, vou apertar o áudio e ouvir, acelerar 2 vezes para contar isso. Sim. Mas basicamente o Silvio ele começa vendendo carteirinhas de título de eleitor no centro do Rio de Janeiro, e aí um fiscal da prefeitura acha ele e ele vai fazer um teste na rádio, ganha o teste, fica um tempo na rádio, mas depois o salário era pouco, ele volta a ser camelô, depois vai ter um negócio de sucesso numa barca ali entre o Rio e Niterói, onde ele animava as pessoas, onde ele vendia cerveja, vendia refrigerante, enquanto a travessia acontecia ali entre Rio de Janeiro e Niterói. 3 anos depois, o negócio acabou falindo, porque questões dali da barca, mesmo a barca parou de funcionar. E aí ele vai para São Paulo, em São Paulo ele volta a trabalhar no rádio, começa a fazer sucesso no rádio, e aí ele faz essa transição para a televisão, até de forma muito natural, mas antes, ele começa a virar empresário por causa do Baú da Felicidade. O Baú da Felicidade foi criado por um sócio junto com o Manuel da Nóbrega, pai do Carlos Alberto de Nóbrega, para que crianças tivessem acesso, pagando com os pais pagando mensalidade durante o ano, crianças tivessem acesso no Dia das Crianças a prêmios, a presentes. Só que aí aconteceu um problema no negócio, o Silvio Santos pegou o negócio do Manuel da Nóbrega, reformulou, e aí, aos pouquinhos, ele transformou o Baú da Felicidade em um pacote, um carnê para você conseguir ganhar prêmios nos programas dele, na época ainda no início da televisão, na TV Paulista, na antiga TV Paulista, hoje a Globo São Paulo. Ele chega na televisão em 1960, com o programa Vamos Brincar de Forca, na TV Paulista. E ali, até o final da década, até 69, ele era uma figura essencialmente ainda conhecida no rádio por causa da Rádio Nacional, onde era muito forte, onde já tinha um programa há mais de 10 anos, mas ele, em 69, ele começa a virar a grande figura da televisão brasileira quando ele começa a ser transmitido em rede nacional, pela Globo e também pela Tupi, onde ele comprava horário. É importante dizer, o Silvio, ele chegou a ser um tempo contratado da Globo, mas ele pagava pelo horário. Ele era concessionário, a Globo era concessionária do horário do Silvio. A Globo não contratava o Silvio. A mesma coisa com a Tupi, ele tinha um programa de domingo na Globo e tinha programa no horário nobre da Tupi em outros dias. E aí, só que por causa disso, por causa de questão comercial, porque ele gostava de vender os comerciais, ele passou a pleitear uma concessão de televisão. Ele consegue a concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro, primeiro em 76, e aí em 81, com a falência da Tupi, tem uma nova concorrência, ele ganha as outras 4 concessões que tornam o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão, que a gente conhece hoje. Nesse meio tempo, ele começa a perceber que ele não é só um apresentador, ele é empresário, investe em várias frentes, cria um grupo Silvio Santos, que hoje tem mais de 30 empresas, inclusive a Jequiti Cosméticos, a Telecena, com a liderança e capitalização, o Hotel Jequitimar, que fica no Guarujá, a CIMAC, Seman, que é o conglomerado de empresas que cuida da parte imobiliária dos imóveis do Grupo Silvio Santos. É muita coisa, é uma coisa gigantesca. E eu acho que o Silvio, principalmente, ele percebeu que a comunicação era um ótimo jeito de vender os produtos dele. Ele foi o primeiro a perceber isso na televisão brasileira e foi o primeiro a perceber que empresário e apresentador poderiam ser a mesma pessoa. Hoje a gente tem alguns outros exemplos, né, na televisão, mas o Silvio foi o primeiro a desbravar isso.
Sim, sim, foi um pioneiro nesse sentido, né? Eu queria agora, Gabriel, falar um pouquinho do SBT. Você contou, né, nessa trajetória aqui, mas explicasse pra gente quando é que surge o SBT e como é que foram ali os primeiros anos ali da emissora? Como eu falei, Pri, em 72, o Silvio renova o contrato dele por 5 anos com a Globo, mas já tinha um atrito com o Boni, porque o Silvio vendia os comerciais dele. E o Boni era a Globo e ele queria que a Globo ganhasse mais dinheiro do que ganhava até então com o Silvio como concessionário. Então, o que ele começa a ter ele começa a perceber, eu preciso ter uma televisão, eu preciso ter uma concessão. O que seja, ele usa um laranja para comprar 50% de ações da Record, isso a gente só fica sabendo em 76, na época o contrato dele com a Globo de concessão de horário proibia que ele fosse acionista de televisão, mas enfim, ele compra a TV Record, 50% da Record, e aí ele briga pela concessão do Canal 11 do Rio de Janeiro em 76. E aí, com a saída dele da Globo, ele continua comprando horário na Tupi, mas aí ele consegue manter uma transmissão no Rio de Janeiro forte, com o Canal 11 do Rio de Janeiro em 76, e na Record, até com a compra de 50% das ações da Record. Só que o Silvio ele queria ter a rede nacional dele, era importante para ele ter a rede nacional, porque ele já percebia que o conceito de rede nacional já estava muito estabelecido com a Globo, a Tupi do jeito dela também já tinha, a Rede Bandeirantes também do jeito dela já também tinha uma rede pequena, mas existia. Então ele pleiteou as ações a concessão da TV Tupi junto com outros grupos, como o Grupo Abril, como o Grupo Manchete na época, né, o Grupo Bloch, do Adolfo Bloch, que também ganhou algumas concessões e criou a Rede Manchete, hoje Rede TV. E aí ele ganha a concessão, cria o SBT, ganha 4 concessões, né, São Paulo, Rio, que já existia, Belém, Brasília e Porto Alegre. E aí, a partir daí, o Silvio, ele tinha uma coisa muito em mente, ele já tinha uma estrutura de televisão, não só montada desde 76 por causa do Canal 11 do Rio de Janeiro, mas desde antes, porque a TVS, como a gente conhece, era TV Estúdios, a TV dos estúdios. Então, assim, lá se filmava muitos filmes. Aquele filme do famoso do Pelé, onde o Pelé cita o Jô Soares, né, os Trombadinhas, foi filmado nos estúdios da TV Estúdios, do Silvio Santos, por exemplo. Então, é um estúdio muito usado para cinema. E aí, o SBT, já de imediato, o SBT começa, em 81, já com o segundo lugar de audiência, porque já era uma programação muito firme de um popularesco, no popular. A gente tinha o Povo na TV no início, o Homem de Sapato Branco, o Apertura, também que era um programa humorístico, além do próprio Silvio Santos, Raul Gil. 2 anos depois, tem uma das passagens até que as pessoas não lembram muito, mas eu acho fascinante. Na época, o Sérgio Chapelin era apresentador do Jornal Nacional. Ele assina o contrato e vira apresentador de entretenimento do SBT durante 1 ano, no Show Sem Limite. Percebe que talvez apresentar a auditório não era dele e volta para o Jornal Nacional depois. Então, o Silvio essencialmente fez o SBT ser uma emissora extremamente popular, dedicada ao público da classe C, D e E, e especialmente ao público infantil. Nos primeiros anos, nos primeiros 10 anos, metade do dia do SBT era dedicado ao público infantil. Bozo, Mara Maravilha, Sérgio Malandro, a Mariane, a Eliana, já no início dos anos 90, Simoni, no final dos anos 80 também. Muita programação infantil, muito desenho. Então, se galgou muito nisso, na programação popular, no auditório e muito no público infantil. Quais foram, para a gente relembrar aí, quais foram os programas ou atrações mais famosos aqui, né, do período do Silvio Santos, né, o que ele criou, o que ele participou, para a gente relembrar aqui? Eu acho que a grande bandeira do Silvio, Pri, foi o Show de Calouros. Acho que é a grande bandeira do Silvio até o final dos anos 80. Que eram os jurados, Sérgio Malandro, Décio Pitinini, Nelson Rubens, a Sônia Abrão foi durante o período, a Sônia Lima, lá. Eu não ia deixar de fazer essa piada, não tinha. A Sônia Lima, o Wagner Montes também, que já nos deixou. E era uma interação muito genuína com a plateia, com os calouros, era tudo muito, muito genuíno. E o Silvio se reinventa nos anos 90 com um Topa Tudo por Dinheiro. Sim. Que ele grava assim, vamos ver se dá certo. No primeiro ano o programa estava batendo de frente muito forte, de forma muito contundente, ali quase dando a mesma audiência que o Fantástico, que era líder de audiência naquele período. E o Topa Tudo por Dinheiro, eu acho que ele traz um Silvio muito moderno, um Silvio que não tem medo do ridículo, um Silvio que amadureceu com o tempo e que consegue entender muito bem o que o público dos anos 90 queria. É um programa muito caro dos anos 90. É a grande bandeira do Silvio.
nesse sentido, de mostrar um Silvio próximo do povo, próximo do público. Vou lembrar aqui também do Domingo no Parque, que era um programa infantil que ele apresentava, que inclusive o SBT reprisou ontem nas homenagens à morte dele, que era um programa que abria a programação e era uma disputa entre colégios ali e entre crianças, que era muito divertida mesmo. Foi a que passou ontem, inclusive, foi São Paulo, em Vasco. Eu me peguei torcendo para um programa de 40 anos atrás, coisa incrível. Qual é a música, onde a gente também teve muitos artistas passando semanas, a Gretchen mesmo passou mais de 30 semanas, o Ronivon passou mais de 30 semanas campeando com a música, adivinhando as músicas ali do Maestro Zezinho. Show do Milhão, para minha geração, é o meu programa favorito. Show do Milhão é um marco no game show, é o Silvio Santos moderno, o Silvio Santos que, em vez de estar muito próximo, ele está ali mesmo com a figura de apresentador e olha, eu tô querendo te ajudar, mas eu não posso. Você tem certeza? Você está chefe por isso? Então, o Silvio tinha muito isso, sabe? De conseguir se reinventar. E é inegável, não tem como não dizer. Por mais que tenha sido uma cópia não autorizada, e hoje a justiça reconhece isso, Casa dos Artistas. É o primeiro grande fenômeno do reality show brasileiro. Quando ele já havia negociado o Big Brother um ano antes, desistiu, mas ficou com as regras. Em vez de colocar nomes, colocou famosos e conseguiu a maior audiência da história do SBT, que dificilmente vai ser superada, né? Com 54 pontos de audiência máxima, ali no final com a Bárbara Paz. Sim, o primeiro reality show, né? Depois disso a gente mergulhou aí nos realities, né? De todos os tipos aqui no país. Gabriel, tinha uma certa brincadeira, né? Internamente, as pessoas diziam que o SBT era sinônimo de Silvio brincando de televisão. Por que eles diziam isso? Porque o Silvio era uma figura que mandava e não estava nem aí. Eu vou contar uma passagem, a mais recente, acho que foi a última em relação a isso, do que eu posso falar, porque eu sofri. Em fevereiro, no pós-carnaval, no sábado pós-carnaval, eu estava de plantão, meu plantão ia até as 4 da tarde, depois eu estava livre. Mas plantão você tem que ficar um pouco ligado, né? Aí, dá umas 8h15, 8h30, um pouquinho depois das 8h30, alguém manda mensagem, cara, bota no SBT. Aí eu ligo no SBT, está lá uma imagem da Globo de 2001. Toda vez que eu lembro disso, eu dou risada. Uma imagem de 2001, não autorizada, reprisando o desfile em homenagem ao Silvio Santos da tradição. O desfile clássico maravilhoso, um samba incrível. Qual é a música Lombardi? Canta aí, esse samba é maravilhoso. Mas era um desfile que o SBT não tinha autorização para passar. E eu fiquei, que isso? O que tá acontecendo? Aí eu ligo para uma pessoa, a pessoa fala, cara, o Silvio mandou passar, quer ver, porque ele tava vendo no YouTube, se animou e mandou passar, e a gente botou no ar. E eu fiquei falando, cara, o Silvio é tão Silvio que ele mandou reprisar um evento que não era dele, porque ele queria. Por sorte, a Globo não processou, até dessa informação aqui, não foi, a Globo não processou, ela levou numa boa. A Daniela Beruti agradeceu a filha do Silvio Santos, que é vice-presidente do SBT hoje, é a número 1 do SBT hoje, agradeceu a Globo ter levado numa boa, mas eu acho que esse episódio é muito sintomático em relação ao Silvio, no sentido de ele coloca no ar o que ele quer, ele faz as coisas do jeito que ele queria, da forma como ele queria. Às vezes acertava, muitas vezes, né? A Casa dos Artistas é um exemplo disso. Mas às vezes ele criava situações como Caso Encerrado, em 2004, que é um programa que faz muito sucesso nos Estados Unidos, de tribunal. Ele mandou exibir aquilo dublado, não tinha nada a ver com a nossa realidade. Comprou, em 2017, ele comprou um programa chamado Alarma TV, que era um monte de vídeo de tragédia de WhatsApp, que também faz sucesso nos Estados Unidos, e passou aqui dublado também, porque ele gostava. Isso o Silvio Santos, às vezes, ele tinha dessas. Passar uns programas americanos dublados para ver se emplacava aqui. Nos anos 90 a gente teve o Geraldo, que era um programa ao estilo Márcia e Ratinho também. Então eu acho que esse é o Silvio brincando de televisão, ele mudando ao bel sabor, ele apostando em coisas que ninguém queria apostar, e é isso aí.
Sim, Gabriel, agora eu queria que você falasse pra gente, né? O Silvio Santos ali descobriu muitos talentos, né? Incentivou muitos artistas. Se você puder trazer pra gente, né? Relembrar aí quais foram esses artistas, né? Esses talentos que ele descobriu, que ele incentivou ao longo da carreira, nomes que a gente conhece bem, né? Nossa, tanta gente, Pri. Vou tentar, vou lembrar aqui, vou falando. Sim. Eliana, Sérgio Malandro, Mara Maravilha, Celso Portiolli, que fez um discurso muito bonito ontem na homenagem. Vou lembrar mais gente. A Márcia Dantas, que hoje é uma âncora, foi uma aposta dele, que estava no plantão lá da morte dele também. Simone Queiroz, também uma jornalista, estava no plantão da morte dele, do SBT há mais de 30 anos. Cristina Rocha, vou lembrar de mais gente. Eu lembro da Maísa também, né? Da Maísa, não podia esquecer da Maísa, Larissa Manoela, Jean Paulo Campos, que é o perigo de Carrossel. Uhum. A Sofia Alverde, Poliana também, muito tempo. Ana Paula Arósio, querida do SBT. Ana Paula Arósio, Regiane Alves, atriz. Valcir Carrasco, hoje talvez o principal autor de novelas da Globo, as duas primeiras novelas. A primeira novela que ele fez lá em 89 foi Cortina de Vidro, no SBT. Ele era consultor de dramaturgia do SBT quando ele fez Chica da Silva na Manchete, sem o Silvio saber. E aí o Silvio, tá bom, já que você é autor de novela, escreve uma novela pra mim. Fez A Ótima Fascinação, com Regiane Alves, inclusive no papel título, primeiro. Vou lembrar, nossa, tô tentando puxar pela memória. Wagner Montes. Sim. Wagner Montes virou o que virou porque o Silvio deu oportunidade para ele. São muitos nomes, mas acho que a gente falou bastante aqui. Sim, nosso diretor tá cantando aqui no meu ouvido, Dudu Camargo também. Dudu Camargo, pro bem e pro mal. Mas foi o Silvio que colocou no nosso radar. Sim. Gabriel, eu queria só voltar um pouquinho num tema aqui, porque eu acho que é importante a gente, né, retomar. Queria que você me falasse um pouquinho como é que se deu essa passagem do Silvio Santos pela Globo, né? Porque antes, né, você contou aqui a trajetória, mas se você puder retomar um pouquinho pra gente, que eu acho que é importante, né? Antes do SBT, ele teve uma passagem ali, acho que breve, né, pela Globo, mas contar um pouquinho pra gente sobre isso. Foi uma passagem não muito longa, foi uma passagem de mais ou menos 10 anos, contando o tempo que ele só ficou para São Paulo, mas é uma passagem muito relevante, porque eu acho que o Silvio ajudou muito a Globo a ser popular em São Paulo. Isso aí é inegável. O Silvio fazia propaganda para as novelas da Globo, trazia artistas da Globo para o programa dele e anunciava as novelas da Globo no programa dele, que era... A gente tem um dado que é muito fácil, que quando a gente teve a transmissão do Homem indo para a Lua, o programa Silvio Santos deu só 1/10 a menos, deu a mesma audiência. Isso em 70. Então, assim, foi uma coisa incrível. Anunciava Irmãos Coragem, anunciava até o próprio programa do Chacrinha, que ia ao ar na época. Então, a passagem dele pela Globo foi muito relevante nesse contexto de ajudar a Globo a ser popular em São Paulo, porque a Globo era uma emissora carioca. Ele ficou até 76. Por ele teria até ficado, mas já tinha essa questão com o Boni. Ele não tinha uma relação muito boa com o Boni, no sentido de o Boni queria que o Silvio queria uma programação de maior qualidade, e também queria ter a oportunidade de fazer com que a Globo vendesse o horário ali comercialmente, algo que o Silvio fazia. O Silvio vendia os próprios intervalos e a Globo não recebia nada por isso. Então, teve toda essa questão, mas eu acho especialmente o Silvio foi muito importante para a Globo, numa situação no início da década de 70, quando ele emprestou dinheiro para a Globo pagar salário. A Globo estava com um problema de fluxo de caixa naquele momento, e na época da renovação de contrato, ele acabou emprestando um dinheiro para o Roberto Marinho pagar o salário da TV Globo, e por isso também que ele teve uma renovação de contrato, a última dele, de 5 anos até 76. Então acho que tem todo esse contexto de ajudar a Globo a não vou dizer quebrar, mas muito próximo disso, de ficar numa situação financeira difícil. O Silvio ajudou muito a Globo, tanto popularidade quanto financeiramente falando. Sim. Vamos falar agora então dos outros negócios, né, que o Silvio Santos também teve. Eu queria que você falasse pra gente quais foram esses negócios que ele criou e administrou além da emissora. Ele tem no registrado mais de 30 empresas, mas eu vou trazer 4 aqui que eu acho que são as mais importantes além do SBT. A Jequiti, que é a empresa de cosméticos, né, que inclusive está em negociações para ser vendida, mas deu uma emperrada agora nos últimos meses, até para essa notícia aqui. A Liderança Capitalização, que é a criadora da Telecena, que até hoje vende muito, muito mesmo.
o Hotel Jequitimar, que é um hotel que existe no litoral de São Paulo, que é um hotel de luxo, de alto padrão, que também é muito visitado lá. E não tem como não falar do Baú da Felicidade, né? Sim. Que deu casa para muita gente, peão da casa própria, tá aí para provar, virou o principal patrocinador dos programas Tentação, por exemplo, né? Aqueles eletrodomésticos eram todos bancados pelo Baú. Então, eu acho que especialmente o Baú ajudou muito o Silvio a conseguir essa imagem de vendedor de sonhos, como ele era. Ele vendia o sonho para que as pessoas acreditassem no sonho. Então, ele, semanalmente, ele dava casas, ele dava eletrodomésticos para isso. E acho que essas empresas ajudaram o Silvio a ser quem ele é hoje, porque ele usou a televisão para projetá-los. Uhum. Vamos falar agora da relação do Silvio Santos com a política. Queria que você dissesse pra gente qual que foi essa relação, porque teve até um período aí, em 1989, ele se candidatou à presidência ali, mas a candidatura durou alguns dias só, né? Mas enfim, vou deixar para você falar. Conta pra gente qual que era a relação do Silvio Santos com a política. O Silvio costumava dizer que ele era um office boy do governo, que ele só fazia o que o governo pedia. Office boy de luxo, né? Ainda tinha, desculpa te cortar, mas eu lembrei disso, de luxo. Office boy de luxo, exatamente. Porque era um concessionário do governo. Ele disse numa entrevista com um programa dele em 87, e a partir do momento que o governo quisesse a concessão de voto, ele dava a concessão de voto. Mas enquanto ele tivesse concessão, ele seria uma pessoa que ajudaria o Brasil a crescer. O Silvio sempre foi governista, teve uma relação muito próxima com os militares. Tanto que, quando o presidente Figueiredo, o último presidente da ditadura militar, concede a concessão do SBT para ele, ele canta do programa "O Figueiredo é coisa nossa". E canta que o ministro das Comunicações também é coisa nossa. Não tem nesse sentido. Mas ele sempre foi muito próximo do Zé Sarney, sempre foi próximo do Fernando Collor, foi próximo do Fernando Henrique, inclusive quando houve o Plano Real, quando o Fernando ainda era ministro da Fazenda, o Fernando vai no programa dele explicar o que era o Plano Real de forma muito popular para o povo, inclusive até um exemplo de como o Silvio ajudava, né, o povo a entender questões complicadas da política. Tem uma relação muito próxima com o Lula também em 2002 e nos dois mandatos do Lula 1 e do Lula 2. Só a gente lembrar que quando teve a questão do Banco Pan-Americano, que o Banco Paz quebrou e diminuiu muito o patrimônio do Silvio Santos, ele foi pessoalmente conversar com o Lula e pediu, Lula até falou nesse final de semana, que o Silvio pediu para não ser preso, porque ele estava com medo de ser preso. E o Lula acalmou ele nesse sentido e a situação foi resolvida. Teve relação até ok com a Dilma, chegou a visitar a Dilma. Com o Michel Temer, recebeu o Michel Temer no programa dele e teve a relação mais próxima dos últimos governos com o Bolsonaro. Ele foi a desfile de 7 de setembro com o Bolsonaro, recebeu o Bolsonaro no programa dele, recebeu ligação no programa dele, desejou que Bolsonaro e Moro ficassem 16 anos de poder no Teleton e tudo mais. Então o Silvio sempre teve uma relação muito, muito, muito forte na política com quem estava no governo. Ele nunca se posicionou exatamente em relação à direita ou esquerda. Ele sempre teve uma relação próxima com quem estava no governo. Em 89, por causa da questão que ele teve na garganta, ele chegou a fazer uma cirurgia, ficou arriscado a ficar sem voz, ele pensou que podia dar mais para o público brasileiro, não só ser um animador de programas. Então ele decide se candidatar pelo PMB, que era o Partido Municipalista Brasileiro, só que pela lei da época tinha que ter convenções que referendassem o Silvio como candidato, e isso não aconteceu, então o partido dele foi cassado e ele pôde concorrer. Ele chegou a ser sondado pelo PFL para ser prefeito de São Paulo em 92, candidato, chegou a ser também convidado pelo PSDB em algumas outras ocasiões, mas o Silvio não se candidatou mais desde 89. Mas acho que a relação dele com a política, de ser próximo ao governo, isso foi passado até de pai para filhos, né? Porque no ano passado, quando assumiu o SBT, a programação do SBT de fato, a Daniela Beirute e a Patrícia Bravanel foram em Brasília visitar o Lula, uma visita institucional para mostrar como é que o SBT ia se comportar a partir daquele momento, e a gente vê um SBT mais próximo do governo hoje. Sim, nosso diretor está lembrando aqui, falando no meu ouvido aqui, da Semana do Presidente, né, que ele criou também ali durante um período, acho que era... Isso, o resumo que o presidente fazia durante a semana no programa dele foi de 86 a 97, gente. Muito bem. Gabriel, agora eu queria falar sobre algumas polêmicas aí em volta do Silvio Santos, né? Ele chegou a ser cancelado aí por alguns fãs por algumas falas, né? Eu queria que você lembrasse pra gente quais foram essas polêmicas que Silvio Santos levantou aí que geraram o seu cancelamento.
A gente teve situações, especialmente nos últimos 5 anos do programa Silvio Santos, né, onde o Silvio desafiava um pouco isso. Ele fazia um desfile com crianças de maiô no programa dele para ver quem era mais bonita. Tinham crianças fazendo blackface no programa dele também, em algumas situações. Teve uma vez que ele fez uma piada com a atriz Chiquititas por causa do cabelo dela, dizendo que o cabelo dela crespo era feio. Isso foi encarado como racismo também. A gente também teve uma situação de quando ele levou uma pianista nua para tocar no programa dele, que isso foi encarado como machismo. E o Silvio nos últimos anos fez muitos absurdos. Isso não apaga a grande trajetória que ele fez, obviamente, mas deixa claro que o Silvio, como apresentador de televisão, em muitas situações, por causa do tempo, por causa até da falta do SBT também de perceber que o tempo tinha passado, não se adaptou a algumas linguagens que aconteciam já na sociedade. Quando a gente fala dessa questão das crianças sexualizadas, o SBT foi processado, inclusive, pelo Ministério Público Federal, e esse processo está correndo até hoje. O Silvio respondeu por esse processo por algum tempo, porque acho que nos dias de hoje a gente não pode sexualizar uma criança na televisão. Uhum. Antigamente, foi até engraçado você falar sobre isso, Priscila, porque ontem, durante as reprises do que o SBT fez dos programas antigos do Silvio, teve um Em Nome do Amor, que é aquele programa de namoro, de contar histórias românticas que o Silvio comandou nos anos 90, e tinha uma criança, uma jovem, uma adolescente de 15 anos tentando arrumar um namorado. A pessoa com quem ela sai do programa para conhecer melhor e namorar tinha 21. Hoje, legalmente, isso não pode, na época podia. Então, acho que tem toda essa questão temporal que o Silvio acabou desafiando nos últimos anos, e que o próprio SBT meio que deixou, porque era o Silvio, era o dono, ele fazia o que ele queria. Sim, vamos agora falar das frases mais marcantes. Vamos relembrar aqui, Gabriel, trouxe pra gente aí, quais foram as frases mais marcantes aí de Silvio Santos? Eu gosto de algumas frases que ele falou, especialmente essa entrevista de 2007 que eu citei agora há pouco, quando estava com problema na garganta, que ele fala assim: eu não nasci dono de televisão, eu me tornei dono de televisão porque os homens são muito vaidosos, são muito poderosos. Tem outra frase dessa mesma entrevista que ele fala assim: ganha-se dinheiro com 10% de inspiração e 90% de transpiração. E aí tem as clássicas: que quer dinheiro, gostei de estar certo lixo, que ele falava no Show do Milhão. Deixa eu pensar mais em frases. Ele dizia que era um office boy de luxo do governo, quando ele precisava falar sobre a concessão, sobre política. Tem uma frase também que eu gosto muito, que ele falava assim: eu tenho medo, ele falou isso numa edição especial da Praça Nossa, em 88. Quando eu coloco óculos, eu tenho medo, porque agora eu virei empresário, eu não sou mais animador. Quando eu coloco óculos, eu viro empresário e eu tenho que decidir de forma fria e calculista o que vai acontecer nas minhas empresas. E o Silvio, ele claramente tinha muito medo dessa face empresarial dele. Sim, você está falando aqui, eu estou lembrando, não é uma frase, mas uma atitude, que é os aviãozinhos de dinheiro, né, que ele jogava pela plateia. Isso também é da minha lembrança aí de infância, também assistindo os programas, e o aviãozinho de dinheiro, né, que ele jogava para a plateia. Gabriel, eu queria, finalizando aqui, né, as minhas últimas perguntas, já queria que você falasse para a gente, quando é que o Silvio Santos se afasta das telas? Porque não faz muito tempo, né, durante muito tempo, ficou bastante tempo na televisão, mas teve um momento ali que ele acabou se afastando um pouco mais da frente da tela. Quando é que se deu isso, o motivo? Você sabe explicar pra gente? Ele tinha voltado depois da pandemia, depois de tomar as vacinas, em 2021, ele pegou Covid, se afastou de novo e depois voltou. E aí em 2022, setembro de 2022, ele gravou o último programa dele. Ele se afastou especialmente porque ele não estava se sentindo mais disposto para gravar programas, porque quando ele ia gravar, ele não ia gravar um programa, ele gravava programa para vários dias, assim, ele gravava muito programa, um programa atrás do outro. Ele não sentia mais esse vigor. A Daniela Beirute, eu entrevistei ela em junho, faz 2 meses, e ela sempre falava que ele poderia voltar, mas ele não tinha mais o pique de antes, e a família reconhecia. E é claro, é um senhor de 90 e poucos anos. E aí a Patrícia Bravanel assumiu o lugar dele no domingo à noite. A Patrícia já tinha mais de 10 anos como apresentadora no SBT.
O Silvio se afasta muito por causa desse cansaço de querer curtir a vida, de não ter mais o ritmo, mas especialmente porque talvez ele tenha percebido que era hora, talvez, de ele curtir um pouco mais a família, os netos, de ficar mais recluso mesmo e ter um fim de vida mais tranquilo, como de fato ele teve. A gente não pode dizer que não foi super surpreendente a passagem dele, porque ele já estava internado já fazia algum tempo, mas também não dá para dizer que a gente não foi pego de surpresa. A gente foi pego de surpresa, porque acho que até eu tenho essa impressão que a própria família do Silvio achava que ele era infinito, e todo mundo aqui é finito, sabe? Uhum. E Gabriel, para finalizar, queria te perguntar qual que é o futuro do SBT sem Silvio Santos? Olha, é um futuro que já começou esse ano. O SBT lançou uma programação bem diferente do que eles normalmente fazem, obviamente mostrando, seguindo na cartilha Silvio Santos, né, trazendo gente que já fez milhões de outras coisas em outras emissoras da mesma forma, como você foi fazendo no SBT Brasil. O jornalístico do final de tarde está na hora também. Mas eu acho que o futuro do SBT especialmente passa pela capacidade das filhas de manter o SBT relevante. A Daniela, ela faz essas mudanças que ela fez esse ano para manter o SBT vivo e relevante. O SBT nos últimos anos estava perdendo relevância, e a gente pode falar que 2024, pro bem e pro mal, é o ano que a gente mais falou do SBT em muito tempo. O SBT, na pandemia, a gente simplesmente não comentava. Até eu conheço gente que até esqueceu que o SBT estava no ar. Então, por causa do Silvio, por causa dessas mudanças, por causa de muitas outras coisas que aconteceram, acho que o SBT recuperou um pouco da sua relevância em 2024. De uma forma meio triste, é claro, mas acho que o caminho é tentar manter a relevância, tentar manter uma programação mais conectada com os tempos atuais, sem perder a parte clássica. Eu acho que, por exemplo, faz muita falta do SBT um Chaves na programação, até para você conectar o público antigo com o público que está chegando em relação a essas mudanças que foram feitas. Mas, especialmente, a relevância de você ter uma novela vista, de você ter um jornal muito visto, de você ter programas muito vistos. O SBT perdeu nos últimos anos, eu acho que esse é o caminho, né? O SBT precisa manter o que ele conquistou há muitos anos atrás, ou recuperar, que ele perdeu isso nos últimos 5 anos, a relevância que ele tinha anos atrás. Não sei se da mesma forma, mas pelo menos se manter na boca do povo como o SBT sempre teve. Muito bem, Gabriel Wacker, repórter aqui do F5 da Folha. Gabriel, obrigada por ter vindo aqui no Como é que é e dado todas essas informações aqui pra gente. Seja muito bem-vindo aí outras vezes. Obrigado, viu, Pri? Eu que agradeço. Sempre que vocês precisarem, estou às ordens. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Amanhã estaremos de volta. Até amanhã. Tchau, tchau.